Nessa aula, a gente vai continuar explorando os modifiers do Blender e dessa vez eu vou apresentar para vocês um modifier que é incrivelmente poderoso e que serve como base para a criação de vários efeitos visuais que são bem interessantes, tanto para ilustração, still, motion, animação, o que quer que seja. Uma vez que a gente já estudou sobre os nossos Vertex Groups, né, o Vertex Weighting, no caso a pintura de influências aqui dentro do Blender, existe um modifier que permite você criar essas influências e modificá-las ao seu bel prazer, inclusive animando essas influências. É sobre isso que a gente vai falar agora e além de explicar como é esse modifier e como ele funciona, eu também vou mostrar nessa mesma aula várias aplicações práticas dele. Então vai ser uma aula relativamente longa, que vai envolver, num primeiro momento, explicação e depois a gente vai fazer experimentações, beleza? Então vamos nessa. Eu tenho aqui na minha cena uma mesh simples, tá? Nada mais é do que uma geometria humana, que ela originalmente era completa, mas no caso eu quebrei ela um pouquinho até para a gente ter menos geometria para trabalhar. E aí que o modifier que eu vou mostrar para vocês para a gente começar a trabalhar agora vai ser vindo aqui em Add Modifier e nós vamos trabalhar com esse aqui, Vertex Weight Edit. Então eu vou clicar e quando eu coloco ele aqui, a gente tem o nosso Vertex Weight Edit. Ele parece meio assustador pela quantidade de opções que existem nele, mas não se preocupem. Para que esse modifier ele comece a funcionar, a gente precisa de um Vertex Group. No caso, a gente vai precisar dizer para o Blender exatamente onde as nossas influências vão ser criadas. No momento, ele não tem nenhum tipo de Vertex Group. Vocês lembram que no modo de Weight Painting, quando a gente começa a pintar o nosso modelo, automaticamente ele cria já um Vertex Group. Aqui a gente não tem essa opção, porque a gente não está pintando, né, as nossas influências. Em vez disso, a gente vai criar via modifier, o que significa que é um setup procedural. A gente pode mudar, modificar, remover, e aí tudo isso é não destrutível. É uma bela de uma vantagem. Mas primeiro a gente precisa criar um Vertex Group. Então eu venho aqui, em Vertex Group eu vou criar. Vamos chamar esse Vertex Group de A, ok. E aí agora aqui em Vertex Group eu vou selecionar o grupo que eu acabei de criar. Você vê que agora o modifier deixou de ser vermelho, justamente indicando que ele está funcionando legal. Então, uma vez que estamos aqui, a gente precisa adicionar e remover informação desse Vertex Group, porque no momento ele não tem absolutamente nenhum tipo de informação. Então eu vou adicionar e remover informação. Eu posso determinar uma influência inicial. Eu acho que deixar em 0 é interessante. Mas que informação que a gente está acrescentando aqui? Principalmente as informações desse modifier, elas são acrescentadas através dessa funçãozinha aqui embaixo, que é incrivelmente importante, que é esse botão aqui de Texture Mask. Se eu clicar em New, o Blender agora ele vai criar para mim uma textura, a qual eu posso chamar, vamos chamar de Effects, né, de efeitos. E aí agora a gente acabou de criar essa textura, que no momento ela está mapeada, né, as coordenadas dessa textura são locais, ou seja, pegando informações locais da mesh. A gente pode ter global, no caso um posicionamento tendo por base a viewport. A gente pode também usar um outro objeto para determinar as coordenadas da textura, ou ainda usar o V, caso o seu objeto tenha um mapeamento V. Então, você pode, digamos, criar uma textura com alto nível de controle usando as várias coordenadas, ou então usar especificamente certos canais da textura, de intensidade, o canal vermelho, verde, azul e por aí vai. Então, as funções padrões aqui vão nos servir muito bem, pelo menos nesse primeiro momento. E agora a gente está, nesse momento, a gente está criando Vertex Weighting, no caso a gente está criando influência, com base nessa textura que a gente tem bem aqui. Tá?
Para que isso funcione corretamente, o ideal é mudar o tipo de fall-off, que nada mais vai ser do que, digamos, uma espécie de tolerância com que essa textura ela vai ser lida. Então, basta eu abrir aqui e colocar Custom Curve, e agora eu inverto essa curva para mudar o estilo de escrita da minha, basicamente o estilo de escrita da minha tolerância dessa textura. Então, recapitulando o que é que a gente precisa fazer aqui. A gente precisa criar um Vertex Group, a gente adiciona e remove informação a esse Vertex Group, a gente muda o tipo de fall-off para Custom Curve, para inverter a curva, e aí agora a gente cria uma textura. Então, essa textura aqui, ela está acrescentando informação no meu Vertex Group. Antes a gente acrescentava informação pintando aqui no nosso modelo, ou usando um gradiente, ou selecionando pontos específicos e colocando a influência que a gente desejava. Agora a gente está colocando influência no nosso modelo através dessa textura. Mas afinal, que textura é essa, né? Para a gente ter acesso a essa textura, basta eu clicar aqui, que já leva para o contexto de textura, ou então eu clico nesse contextozinho aqui, que vai direto aqui para o meu contexto de textura do Blender. Então, no momento, na verdade, a gente não tem nenhuma textura. Então, é por isso que a gente também não está vendo nada. O que a gente precisa fazer agora é criar uma textura. A gente pode usar os noises que já vem dentro do Blender. A gente também pode utilizar uma imagem do nosso computador ou ainda, inclusive, até mesmo um filme. Então, já dá para perceber quão versátil é essa ferramenta. Uma vez que a gente está aqui, é muito importante entender que essa textura, ó, ela está no modo Vertex Weight Edit, tá? Que é exatamente o nome aqui do nosso modifier. As texturas aqui no Blender, elas podem assumir várias conotações, ó. Ser uma textura para usar num brush de pintura ou ser a máscara desse brush. Então, muito cuidado para não selecionar sem querer qualquer uma dessas opções. Então, eu vou deixar em Vertex Weight Edit, justamente porque eu quero que essa textura ela influencie esse Vertex Weight Edit. E aqui eu mudo o meu tipo de textura. Então, a gente pode escolher qualquer tipo de textura. Eu vou escolher o Voronoi. E agora a gente tem aqui a nossa prévia, né, da textura e uma série de controles. Então, Dmitry, a gente não está vendo nada aqui na viewport. Bom, você não está vendo nada porque a gente não está vendo o modo de influências, tá? Então, eu vou mudar agora aqui o meu modo para Weight Painting. E quando eu entro no modo de Weight Painting, já dá para ver que a gente tem uma influência aqui bastante aleatória. E essa influência ela está sendo mapeada no meu modelo através dessa textura e através desse modifier, tá? Então, se eu vier aqui na minha textura e mudar, por exemplo, o tamanho dela, veja só como aqui na minha viewport, em tempo real, eu vejo ó, a minha malha sendo influenciada pelo posicionamento, pelo tamanho dessa textura, né? Então, posso aumentar um pouquinho aqui o tamanho dela. Eu posso aumentar a intensidade ou diminuir a intensidade. E trabalhar vários tipos de coisas. Por exemplo, mudar aqui o tipo de noise, né? Vamos ver um outro aqui. Na verdade, aqui vale muita experimentação, tá? Então, vocês podem ver que agora a gente criou... minha viewport ficou meio doida aqui. Mas a gente criou agora um mapeamento de influências totalmente baseado numa textura. Eu posso modificar a minha textura, eu posso animar a minha textura... Eu posso, enfim, mudar as configurações do modifier da minha textura, ou melhor, do modifier do meu modelo. E aí, no que é que isso é útil? Isso é útil porque agora a gente pode modular vários outros modifiers e efeitos em geral no Blender, utilizando, por exemplo, esse Vertex Weight, né? Essa influência que a gente desenhou. A gente já fez isso modelando, né, no exercício da árvore.
A gente já fez isso também através de partículas, inclusive também no exercício da árvore, então já dá para ver o grande potencial dessa ferramenta. Eu vou mostrar para vocês algumas aplicações práticas disso. Então, vamos vir aqui de novo nos modifiers e eu vou fechar esse modifier. Agora vamos colocar um outro modifier aqui, por exemplo, o mask. E aí agora eu vou pegar o meu Vertex Group, o A, que é exatamente o que a gente criou através desse modifier. Tá? Então vou colocar aqui. Ok, deixa eu mexer um pouquinho na minha tolerância. E agora ó, a gente começa a ver o nosso modelo ele sendo rasgado com base nesse Vertex Group. Se eu inverter a minha máscara, ó, e lógico, inverter aqui um pouquinho o meu threshold também, veja só que coisa legal a gente criou. Deixa eu colocar aqui um Smooth Modifier, para a gente suavizar um pouco aqui o nosso modelo, né? Quem sabe colocar o Smooth antes do Mask, vamos ver se melhora. Não melhorou, então não tem problema. Ó. A gente acabou de criar esse gráfico bem louco, só utilizando esse setup. Então se eu vier aqui na minha textura e mudar, por exemplo, o size, veja só como a gente tem agora ó, rasgos né, na nossa malha que são procedurais. Ó. Logicamente eles vão depender do mapeamento né, da nossa textura. Eu posso aumentar aqui a intensidade ó, e aí ver só como agora a gente passa a ter informações completamente diferentes. Então, as possibilidades disso aqui, elas são basicamente infinitas, tá? Deixa eu dar Ctrl Z. Eu até gostei disso aqui. Então, vamos agora nos modifiers. Mais uma vez, vamos brincar um pouco mais com isso aqui. Eu vou colocar um Remesh Modifier. E o que o Remesh faz, ele reconstrói a nossa malha. Ou melhor, não o Remesh, perdão, vai ser o Decimate Modifier. O que o Decimate faz, ele reconstrói a nossa malha seguindo alguns parâmetros. Ele faz um Unsubdivide, que é o contrário de uma subdivisão. Aqui em Collapse, deixa eu diminuir aqui bastante. Se você quer ver o efeito disso, eu vou vir aqui em Overlays e ligar o Wireframe, tá? E aumentar aqui. Então veja só que o meu wireframe está perfeito. Agora quando eu vou diminuindo aqui, não está tendo o efeito que eu gostaria. Deixa eu colocar o Decimate um pouco mais para cima. Okay, deixa eu mudar aqui no modo. Ok, agora sim, o efeito do Decimate só vai aparecer, não vai aparecer no Weight, no modo de influências, né? Vai aparecer só no modo Object aqui, ou só vai aparecer no modo Object. Então a gente pode reconstruir a nossa malha, como vocês estão vendo aqui, e naturalmente eu posso usar também o meu Vertex Group para fazer uma reconstrução da forma como eu quiser, inclusive invertendo aqui o meu mapa, se eu quiser, ou fazer uma reconstrução geralzona, né? Veja só. Ok, o que mais que a gente pode fazer aqui, além do Decimate? Vamos colocar um Triangulate para triangularizar a nossa malha também. Ok, e aí agora eu vou colocar um Wireframe. E aí isso aqui já gera um gráfico meio abstrato. Mas deixa eu diminuir aqui bastante o tamanho do meu wireframe. Drasticamente, ó. Olha só que legal que a gente está criando aqui. E aí, vamos modular isso com o Vertex Group, ó. Show. Pode mudar um pouco aqui o wireframe, se a gente quiser. Então veja só que legal, vou colocar aqui o modo de render. Deixa eu tirar os overlays, ó. E esse aqui é o resultado que eu estou tendo até agora aqui na minha geometria, feita de forma totalmente modular, utilizando o nosso amigo aqui,
Vertex Weight Edit. Se eu tirar a visualização dele, ó, você vê como a gente volta para o estágio original do nosso modelo. Se eu quiser, por exemplo, eu posso, eu vou copiar esse modifier. E agora a gente tem dois modifiers. Tá? Vamos chamar esse de Vertex Weight A. Vamos chamar esse aqui de B. E aí eu vou criar agora um Vertex Group chamado B também, para ficar bem fácil de entender. E aqui, lógico, eu preciso mudar o meu Vertex Group de A para B. E eu vou aqui embaixo criar uma outra textura, clicando aqui nesse botãozinho de Add New Texture. E aí eu vou chamar essa textura de Effects B. E aqui em cima, essa aqui eu vou chamar de Effects A. Então aqui a gente tem agora, ó, a textura Effects A e a Effects B. Então eu vou clicar aqui para mudar para Effects B. Ok. Aqui eu mudo o meu modifier que essa textura vai influenciar de A para B. Tá? Espero que esteja sendo fácil de acompanhar. E aí vamos mudar a nossa textura para, não sei, para alguma outra. Vamos botar essa Magic, por exemplo. Ok. O que eu posso fazer com isso agora? Eu tenho dois modifiers atuando na minha cena. E aí eu posso modular efeitos específicos para esses modifiers. Tá? Então a gente perdeu aqui a influência dos Vertex Groups, porque mudamos o nome deles, mas eu posso colocar aqui em A, se eu quiser. Ou então em B, para ter um outro tipo de influência, eu vou botar A. Aqui já está em A, mas se eu quiser eu posso botar em B. Vamos colocar em A. E mexer aqui um pouco. Ó. Deixa eu sair desse modo e ficar no Look Dev. Eu acho que me dá uma visualização melhor. Ó. A gente tem também o wireframe, o qual podemos usar de A para B. O B eu acho que não está fazendo muita influência aqui. Eu acredito por causa dessa textura Magic. Vamos tentar, por exemplo, um Musgrave. E agora sim. Ó. Então vamos agora brincar com o que o B oferece. Por exemplo, inverter aqui a máscara. Ou não. Decimate está no A, vamos testar no B. Não está fazendo diferença aqui. Então deixa eu vir aqui no Mask e mudar um pouquinho aqui a influência. Vê só como está bem legal. Vou vir no Decimate e diminuir mais aqui para ficar um pouco mais abstrato. E aqui em wireframe, deixa eu diminuir um pouco a espessura do meu wireframe. Vai ficar um pouco mais assim. Tá ótimo. Se eu quiser viajar ainda mais, eu posso colocar um Subdivision Surface. Isso, lógico, vai pesar um pouco mais a geometria, tá? Isso é algo que a gente tem que ter bastante em mente quando estiver trabalhando com esse tanto de modifier, porque eles podem sim vir a pesar mais na geometria como um todo. Mas vê só como a gente acabou criando um look já bem diferente, né? Se eu inverter a ordem do Subdivision, ó, agora a gente tem esse look ainda mais diferente, porque está acontecendo a subdivisão e depois está acontecendo o wireframe, tá? Então vamos mexer aqui no Decimate mais um pouco. Lógico que fica um pouquinho mais pesado também. Lembrando que tudo isso aqui é 100% animável. Então aqui no Mask vamos trazer bem para cá, ó.
Só que legal. Já virou meio que um gráfico generativo, né? Então, eu tô com uma forte impressão que esse modifier B aqui, ele não tá sendo tão útil assim. Deixa eu, quem sabe, pegar, tirar esse wireframe. Vamos ver, mudar de A para B. Ou melhor, de B para A. Ok, deixa eu botar a ordem aqui um pouco mais para baixo. Só para a gente ter uma referência visual do que está acontecendo. Estou colocando mais para baixo, ok. A gente tem o A, depois o B. Né? Vou pegar aqui a minha textura B e vamos brincar um pouco. Mas antes eu vou desligar o Subdivision, porque pode vir a pesar bastante. Então deixa eu aumentar agora aqui um pouco o size. Ó. E olha só o quanto de experimentação a gente pode fazer com isso aqui. Né? Está mexendo no size e naturalmente o nosso modelo ele vai ficando cada vez mais ilegível. Acho que aqui é uma questão de achar uma posição da textura que fique legal. De repente, vamos testar aqui talvez esse Nabla para ver o que acontece. Nada. A gente tem a intensidade. Vou mudar aqui um pouco a intensidade e depois vamos brincar mais um pouco com o size. Ok, eu acho. Não tenho certeza se essa é a melhor. Ok, eu acho que isso aqui até ficou interessante. Vamos testar um pouquinho mais a intensidade. Ok, isso aqui eu achei que ficou legal. Então tudo isso foi criado graças a esse modifier aqui e a soma desse aqui também, mas vê só a bela diferença que eles dois somados fazem. Esse, se eu tirar a visualização desse, tudo some, mas por causa desse wireframe, tá? Se eu tirar aqui, ó, a minha mesh continua aparecendo. Então, deixa eu ligar aqui. Vamos mexer um pouco no Decimate para ver se a gente chega num look ainda mais legal. Você vê o quanto a malha ela vai ficando precária, né? E aí, lógico que a gente tem aqui o nosso Vertex Group, eu posso inverter, buscando algum outro look, quem sabe mudar. Ó, já ganhou um outro visual aqui. Deixa eu diminuir esse wireframe para tipo 2, para ficar ainda mais fino. Ótimo. Só para a gente ver o resultado do que criamos até agora. E aí que com o Subdivision Surface fica ainda mais sinistro. Fica bem interessante. Basicamente a gente criou esse padrão assim bem engraçado, bem curioso. E aí a gente pode colocar quantos Vertex Weight Edit nós quisermos e trabalharmos isso aqui de uma forma bem complexa, né? Criando várias texturas diferentes. Uma das coisas legais também é a gente usar esse Vertex Weight Mix, porque ele permite que a gente passe a misturar dois Vertex Groups diferentes. A gente pode colocar aqui o nosso A
E aí a gente pode colocar aqui o nosso B, que já existem, né? E aí a partir daqui criar uma nova textura que está sendo meio que uma equação do Vertex Group A e do Vertex Group B. A gente define aqui as regras para acontecer essa mistura. Por padrão ele está em replace, ou seja, um vai substituir o outro onde essa textura aqui se encontrar. Então a gente pode colocar um add para adicionar um ao outro, ou então um multiply para eles se multiplicarem. E aí aqui o mix set, o que é que ele vai pegar, se do A e B, ou se só o grupo A, se só o grupo B e por aí vai. Então vou colocar aqui all, para ele pegar tudo. E aqui eu crio uma nova textura que vai ser a máscara dessa galera por inteiro, tá? Então uma vez que eu venho para cá, deixa eu pegar aqui essa textura que foi criada. E aqui a gente passa, deixa eu criar uma nova, que eu acho que na verdade eu fiz foi duplicar. E aí isso aqui vai pegar o Vertex Weight Mix, tá? Vou determinar bem aqui, certo? Então aqui eu posso fazer o que eu quiser, tá? Trabalhar alguma outra textura que vai ser a soma dos Vertex Groups. Deixa eu só mudar isso aqui, tirar o Subdivision Surface para não ficar tão pesado assim. Então vamos vir aqui na textura de novo, mexer um pouco no Intensity. Dá para ver uma leve mudança, que é exatamente o resultado dessa equação que a gente está fazendo ali. E aí, se eu vier aqui nesse modifier, que é o Mix, a gente pode determinar um peso padrão para o grupo A, um peso padrão para o grupo B. E aí, lógico, a gente determina a operação que nós quisermos, tipo replace, multiply, divide. Na verdade, eu não estou vendo diferença nenhuma. Então eu acho que isso aqui é um exercício bacana para a gente fazer. Basicamente consiste em quebrar a nossa malha o quanto nós quisermos, né, de forma procedural. Isso aqui originalmente era... Deixa eu desligar todos os modifiers. Ó. Isso aqui era essa geometria. E agora o que nós temos, deixa eu ligar aqui de novo, é essa geometria. Tudo isso feito de uma forma não destrutiva, tá? Vamos colocar isso aqui num render interessante. Então, vamos ligar aqui o EV. Eu já estou aqui com um HDR na minha cena. Mas agora o que eu vou fazer vai ser criar um material para esse objeto. Deixa eu desligar os overlays. E eu acho que esse aqui pode ficar legal. Um objeto bem reflexivo, talvez meio metalizado, com roughness talvez um pouco mais baixo. Eu sinto que talvez a gente ganhasse mais, deixa eu puxar isso para cá, flip to right. Eu acho que a gente ganharia mais talvez se o nosso wireframe fosse um pouquinho mais grosso. Deixa eu colocar uns 5, só para a gente ver mais detalhes da nossa textura, né? Talvez até um pouquinho mais, colocar tipo 0.8. Ok. E aí que a gente pode também, vamos ver, deixa eu tirar o Subdivision. Deixa eu aumentar aqui um pouco. A gente pode mexer mais no Decimate, em busca de um gráfico interessante. Quem sabe aqui um pouco do Mask também.
Fazer algo assim, algo bem abstrato. Vamos colocar um Solidify, para quem sabe engrossar um pouco mais aqui a geometria. Deixa eu mudar o Offset. E aí vou mexer um pouquinho no Thickness. Assim, eu achei que ficou interessante. A gente pode modular isso com os Vertex Groups também. Assim. Eu acho que o ar fica legal. Acho que eu vou pegar aqui o meu World, quem sabe aumentar um pouco a intensidade. Ou não. Talvez diminuir a intensidade. E aí vou apertar Ctrl T com o Node Wrangler habilitado. E quem sabe só mover aqui um pouco nesse eixo para eu pegar aqui esse ângulo do fundo infinito, né? Do estúdio, né? Então vamos, quem sabe, colocar um pouco mais de espessura aqui no Solidify. Ok. Deixa eu ligar o Subdivision Surface só para ver como é que fica. E fica com um visual bem sinistro. Que legal, eu diria. Talvez o Ambient Occlusion esteja muito alto. Deixa eu desligar um pouco aqui. Talvez até diminuir por completo. A gente perde bastante detalhe aqui. Acho que eu vou desligar por completo dessa vez. E aí a gente está com um Bloom. Vou colocar uma luz bem aqui. Ok, acho que está muito forte. E muito intenso também. Vou colocar tipo uma coisa amarela. Acho que porque a luz está muito perto aqui do meu modelo. Deixa eu colocar Contact Shadows. Diminuir bastante o size dela. E aí afastar um pouco. Veja só que legal, a gente acabou criando aqui uma arte procedural generativa que naturalmente pode ser usado para N situações. Isso aqui é apenas um exemplo um pouco abstrato, eu diria, mas o que mais? A gente pode, lógico, fazer muito mais coisa a partir daqui. Depois do Solidify, acho que eu vou colocar um outro Smooth, dando meio que uma outra camada de suavização aqui na nossa malha, ó. E aí, veja só que legal. Do ângulo certo fica bem bonito, né? Mais ou menos isso aqui. Deixa eu pegar aqui no objeto. Vamos, quem sabe, trabalhar uma cor. Escurecer um pouco. Quem sabe dar um leve tom aqui rosado. Colocar isso aqui mais metálico. E aí a gente pode trabalhar um pouco o roughness. No caso eu acho que fica legal um roughness bem baixo. E aqui eu vou aumentar bastante o clear coat. Também para ficar interessante. Aí aqui no render, vamos ver o que o Bloom nos dá de legal. Ok.
Achei que ficou bem interessante. Logicamente, isso aqui foi feito com, assim, apenas experimentação de aula, mas você pode ir muito mais além, criando muito mais coisas. Olha só que legal. Como fica bonito. E imagine isso aqui, lógico, animado. Como ficaria interessante. Vou aumentar aqui para a gente ver melhor. Lógico que quanto mais modifiers a gente for colocando, mais pesada vai ficar a nossa malha, então é preciso ter muito cuidado para o seu computador aguentar e não explodir. Então vá com calma. Tenha muito cuidado com o Subdivision Surface, porque ele costuma ser das coisas que mais pesam. Só esse brilho aqui passando fica bem legal, bem interessante. Então, muitas e muitas vezes, alternar a ordem dos modifiers resulta em coisas completamente diferentes. Se eu pegar, por exemplo, esse Subdivision e colocar acima do Triangulate, vamos ver o que é que acontece. Não fez tanta diferença assim, eu acho que pelo contrário, antes estava era melhor. Então a triangularização está acontecendo antes da subdivisão, então a gente ganha esses patterns aqui meio hexagonais, o que é legal. Então imagine a possibilidade de usar esses vertex weights, edits, em conjunto, por exemplo, com as ferramentas de partículas e várias outras coisas, tá? Basicamente qualquer modifier que tem espaço para utilizar vertex group é passível de criar esses setupzinhos procedurais, beleza? Então, eu acho que essa foi uma aula um pouco diferente, porque a gente começou abordando aspectos técnicos, mas aí depois a gente foi experimentando, justamente porque esse nível aqui de 3D não tem bem uma regra que diz, faça isso, faça aquilo, faça assado, que você vai obter o resultado que você quer. Aqui é realmente experimentação, testar as ordens dos modifiers, testar modifiers diferentes, testar noises diferentes, inclusive usar seus próprios noises, se você quiser, não usar os próprios do Blender, né? Há cheio de texturas de imagens aí na internet que você pode usar. Então é isso. Eu gostaria muito de ver a experimentação de vocês, porque eu acho que pode ficar bem legal. E é isso, galera. Até a próxima aula.